Você acorda, e antes mesmo de colocar os pés no chão, algo já está errado por dentro. A mente dispara, o coração aperta, uma sensação de peso começa a se instalar sem que nada de concreto tenha acontecido. O dia mal começou, mas a paz já foi embora. E você nem percebe quando isso acontece. Talvez você pense que é cansaço. Talvez diga que é rotina. Talvez culpe as responsabilidades. Mas existe um erro espiritual silencioso que acontece nos primeiros minutos da manhã, e ele define o tom do seu dia inteiro. Não é algo escandaloso. Não é um pecado que grita. É uma escolha sutil, mas poderosa. Existe uma batalha invisível acontecendo antes mesmo do café, antes da primeira conversa, antes do primeiro compromisso. E quem governa esses primeiros minutos, governa também seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. A pergunta é simples e direta: quem está falando com você primeiro quando você acorda? Se a primeira voz que você ouve é a da pressa, você já começa correndo atrás do tempo. Se é a da preocupação, você já começa tentando resolver o que ainda nem aconteceu. Se é a da comparação, você já começa se sentindo menor do que deveria. Mas se a primeira voz for a de Deus, tudo muda. Hoje eu vou te mostrar qual é o erro espiritual que rouba a sua paz ao acordar, e o que você precisa fazer, de forma prática e simples, para proteger sua mente antes que o mundo tente ocupá-la. Porque a sua paz não é frágil. Ela só precisa ser posicionada corretamente. Se você já acordou sentindo que o dia estava pesado sem motivo aparente, preste muita atenção. O que acontece nos primeiros minutos da manhã pode estar decidindo o que você sente às 3 da tarde. Existe um padrão que se repete na vida de muita gente, e talvez você nem tenha percebido que faz parte dele. O despertador toca. A mão vai direto para o celular. Em poucos segundos você já está absorvendo mensagens, notícias, redes sociais, cobranças, comparações. Antes mesmo de respirar com consciência, sua mente já foi invadida. Você não começou o dia, você reagiu ao dia. E reagir é diferente de governar. Quando você acorda e entrega seus primeiros pensamentos ao barulho do mundo, você está permitindo que o ambiente externo determine seu estado interno. E depois você tenta recuperar a paz ao longo do dia, como se estivesse apagando incêndios emocionais que poderiam ter sido evitados. Perceba uma coisa importante: o inimigo não precisa destruir seu dia inteiro. Ele só precisa desalinhar sua manhã. Ele não precisa tirar sua fé. Ele só precisa bagunçar sua mente antes que você tenha tempo de se posicionar espiritualmente. Quantas vezes você já disse que não sabe por que acordou ansioso? Quantas vezes sentiu irritação sem motivo claro? Quantas vezes começou o dia já cansado, mesmo depois de dormir? Isso não é apenas físico. Existe um princípio espiritual acontecendo ali. Você está permitindo que a primeira voz do dia não seja a voz que deveria ser. E enquanto você não identifica isso, continua repetindo o ciclo. Amanhã você acorda do mesmo jeito. Depois de amanhã também. Até que viver sem paz se torne algo normal. Mas não é normal. Não foi para isso que Deus desenhou seus dias. O erro espiritual que rouba sua paz ao acordar é simples, mas profundo. Você permite que qualquer voz fale primeiro com a sua mente, menos a voz de Deus. Pode parecer algo pequeno, mas o que fala primeiro com você governa o que você sente depois. Existe um princípio espiritual poderoso nisso. Em Provérbio capítulo 4 versículo 23 está escrito que devemos guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração é a fonte, o que entra nele nas primeiras horas do dia determina a qualidade da água que vai fluir nas próximas horas. Quando você acorda e imediatamente se conecta ao barulho do mundo, você está entregando o controle do seu interior para algo que não foi feito para te dar paz. O mundo te informa, mas não te sustenta. Ele te atualiza, mas não te fortalece. Ele te pressiona, mas não te protege. E então você começa o dia tentando se defender de pensamentos que nem deveriam estar ali. Preocupações que ainda não aconteceram.
Comparações que diminuem sua identidade. Medos que crescem porque foram alimentados logo cedo. Perceba algo importante: não é que você deixou de orar durante o dia. O problema é que você não posicionou o seu espírito antes de ser invadido por outras vozes. Você começou reagindo, quando deveria ter começado governando. Quem fala primeiro estabelece o clima interno. Se a primeira voz é a cobrança, você passa o dia se sentindo insuficiente. Se é a pressa, você passa o dia se sentindo atrasado. Se é o medo, você passa o dia se defendendo. Mas se a primeira voz for a presença de Deus, você passa o dia sustentado. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar da sua mente, Ele também ocupa o centro das suas emoções. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez tenha achado que era apenas rotina. Mas a sua paz está sendo negociada nos primeiros minutos da manhã. E enquanto você não proteger esse momento, continuará tentando recuperar ao longo do dia algo que poderia ter sido preservado desde o começo. Agora a pergunta que fica é direta: como mudar isso de forma prática, sem tornar sua manhã pesada ou religiosa demais, mas realmente espiritual? Existe algo que governa silenciosamente o seu dia inteiro, e quase ninguém fala sobre isso. Eu chamo de princípio da primeira voz. A primeira voz que você escuta ao acordar define quem terá acesso à sua mente nas próximas horas. Não estou falando apenas de som. Estou falando de influência, pensamento, direção. Quando Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 versículo 33 que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele não estava apenas estabelecendo uma ordem espiritual para a vida inteira. Ele estava revelando um padrão de prioridade que também se aplica ao início de cada dia. Buscar primeiro significa colocar no início. E o início carrega um peso espiritual maior do que você imagina. Se a primeira voz do seu dia é a da preocupação, você começa tentando resolver o que ainda não aconteceu. Se é a da escassez, você começa com medo de não dar conta. Se é a da comparação, você começa sentindo que está atrás. Essas vozes moldam seu estado interno antes mesmo que você perceba. Mas quando a primeira voz é a de Deus, algo muda dentro de você. Não significa que os problemas desaparecem. Significa que você não começa o dia sozinho. Significa que você não reage, você se posiciona. Existe uma diferença enorme entre começar o dia pressionado e começar o dia alinhado. Quando você permite que Deus fale primeiro com você, sua mente ganha direção antes que o caos tente ocupá-la. Seu coração ganha estabilidade antes que as emoções se agitem. Sua identidade é lembrada antes que as comparações tentem te diminuir. Talvez você tenha passado anos tentando controlar o que acontece durante o dia, mas nunca protegeu o que acontece antes do dia começar. E é exatamente aí que está o ponto de virada. Porque se você mudar o que acontece nos primeiros minutos, você muda a estrutura invisível das próximas horas. E agora você precisa saber exatamente o que fazer ao acordar para que essa primeira voz seja a voz certa. Agora eu vou ser direto com você. Antes de tocar no celular, antes de abrir qualquer aplicativo, antes de responder qualquer mensagem, faça uma pausa consciente de 90 segundos. Não é sobre tempo longo. É sobre prioridade. Quando seus olhos abrirem, não entregue sua mente imediatamente ao mundo. Fique imóvel por alguns segundos e respire de forma intencional. Enquanto respira, diga dentro de você: Deus, este dia é teu antes de ser meu. Essa simples declaração muda a posição espiritual do seu coração. Depois disso, entregue o comando do dia. Não entregue tarefas, entregue o governo. Diga: Senhor, governa meus pensamentos, minhas palavras e minhas decisões. Eu não começo reagindo, eu começo confiando. Perceba o que acontece quando você faz isso. A pressa diminui. A ansiedade perde força. A mente encontra um eixo. Você não está mais entrando no dia como alguém tentando sobreviver, mas como alguém sustentado. E então declare uma frase âncora que acompanhará você nas próximas horas. Pode ser algo simples e forte.
Deus guarda minha mente e conduz meus passos. Essa declaração não é repetição vazia. É alinhamento. Esses 90 segundos não são religiosos, são estratégicos. Eles impedem que a primeira voz do seu dia seja a voz da pressão. Eles fecham a porta para a invasão automática de pensamentos desorganizados. Eles estabelecem um altar invisível antes que qualquer outra influência tente ocupar espaço. Você não precisa de uma manhã longa e perfeita. Você precisa de uma manhã posicionada. Mas existe algo que você precisa entender para que isso realmente funcione e não vire apenas um hábito mecânico. Você pode estar se perguntando por que algo aparentemente tão simples tem tanto poder. Porque isso não é apenas uma prática emocional, é um princípio espiritual. O que você consagra primeiro estabelece governo sobre o restante. Em Lamentações capítulo 3 versículo 22-23 está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que existe uma graça específica liberada no início do dia. Mas renovação não é automática, é recebida. E você só recebe aquilo para o qual se posiciona. Quando você para por 90 segundos e entrega o governo a Deus, você está se alinhando com essa renovação. Está dizendo com atitudes que não vai começar no automático, nem na ansiedade, nem na autossuficiência. Está reconhecendo dependência antes que o orgulho disfarçado de pressa tente assumir o controle. Existe também um aspecto mental profundo nisso. O cérebro é mais influenciável nos primeiros minutos após o despertar. O que você declara e absorve nesse momento tem impacto maior na forma como seus pensamentos se organizam ao longo do dia. Quando você declara paz, você cria direção interna. Quando você declara governo de Deus, você estabelece limite para a invasão do medo. Mas o mais importante não é a técnica. É o relacionamento. Quando você escolhe ouvir a voz de Deus primeiro, você está cultivando intimidade antes de produtividade. Está dizendo que sua identidade vem antes das suas tarefas. Muita gente vive tentando sentir paz durante o dia, mas nunca plantou paz pela manhã. Quer colher segurança, mas não semeou entrega. Quer estabilidade, mas não estabeleceu governo espiritual no começo. E é aqui que muitas pessoas falham sem perceber. Elas até tentam orar, mas fazem isso já no meio do caos, já depois que a mente foi bombardeada. O problema não é a falta de fé. É a falta de prioridade no momento certo. Agora existe um último ponto que você precisa entender. Porque mesmo sabendo tudo isso, ainda há algo que pode sabotar esse posicionamento se você não vigiar. Existe um inimigo silencioso que tenta neutralizar tudo que você acabou de aprender. Ele não aparece como algo claramente errado. Ele se apresenta como urgência, como responsabilidade, como necessidade imediata. Você acorda e pensa que precisa resolver algo agora, que precisa responder alguém agora, que precisa se informar agora. E sem perceber, troca posicionamento por pressão. A pressa é uma das formas mais sofisticadas de ansiedade espiritual. Ela faz você sentir que está atrasado antes mesmo de começar. Ela cria a sensação de que parar por 90 segundos é perda de tempo, quando na verdade é o que vai impedir você de perder equilíbrio ao longo do dia. Outra sabotagem comum é a autossuficiência. Você acorda já organizando mentalmente tudo o que precisa fazer, como se dependesse exclusivamente da sua força. E quando algo foge do controle, a frustração cresce porque você começou o dia confiando apenas em si mesmo. Também existe a distração. Não é pecado evidente. É excesso de estímulo. Informações demais, vozes demais, comparações demais. E cada uma delas ocupa um espaço que deveria estar guardado. Perceba como essas sabotagens não parecem graves. Elas são sutis, mas são constantes. E tudo que é constante molda seu interior. Se você não vigiar, vai começar bem por alguns dias e depois voltar ao automático. Vai dizer que tentou, mas que não conseguiu manter. E o problema não será a prática, será a falta de decisão firme. Proteger sua manhã é proteger sua mente.
E proteger sua mente é proteger sua paz. Agora eu quero conduzir você a um momento de alinhamento. Não apenas entender, mas praticar. Porque a revelação só transforma quando se torna atitude. Agora feche os olhos por um instante e respire com consciência. Não é sobre emoção intensa. É sobre decisão clara. Senhor, eu reconheço que muitas vezes comecei meus dias no automático. Entreguei minha mente à pressa, à preocupação e às distrações antes mesmo de te buscar. Hoje eu escolho diferente. Eu coloco este dia em tuas mãos antes que qualquer outra voz tente ocupá-lo. Governa meus pensamentos antes que o medo tente influenciá-los. Guarda meu coração antes que as pressões tentem agitá-lo. Eu renuncio à pressa que me rouba a presença. Renuncio à ansiedade que tenta antecipar problemas. Renuncio à autossuficiência que me faz confiar apenas em mim. Conduz meus passos com clareza. Organiza minhas prioridades. Dá-me sensibilidade para perceber quando minha mente estiver sendo invadida por pensamentos que não vêm de ti. Que a primeira voz que eu escute hoje seja a tua direção. Que a primeira verdade que eu lembre seja quem eu sou em ti. Que a primeira postura do meu coração seja dependência e confiança. Eu não começo este dia reagindo. Eu começo este dia alinhado. Que a tua paz governe minha mente e que nada tenha autoridade para roubá-la. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus primeiro. Isso é uma decisão pública e espiritual. Se inscreva no Refúgio em Deus e ative o sininho para continuar protegendo suas manhãs com direção e paz. Amanhã pode ser diferente, mas sua posição precisa ser a mesma.